O Grêmio sempre carrega em seu histórico momentos que moldaram sua trajetória, e um deles está sendo relembrado com nostalgia e análise após o retorno de André Lima à torcida. O ex-jogador, que vestiu a camisa do tricolor e marcou o primeiro gol da Arena, agora vive o outro lado da moeda. Ele foi um dos protagonistas de um jogo decisivo em 2016, que se tornou o marco da história do clube. A narrativa do episódio envolve um gol de André Lima, um pênalti perdido por Everton e o impacto de um resultado que mudou o destino de uma campanha. Fica até o final, porque vale entender todos os detalhes desta notícia. O jogo em questão foi uma das etapas da Copa do Brasil, quando o Grêmio, treinado por Renato Portaluppi, enfrentou o Atlético PR nas oitavas de final. André Lima, que já havia se destacado no clube, marcou o gol do placar inicial, mas o resultado da partida foi decidido nos pênaltis. O Atlético, com o Everton como capitão, perdeu a cobrança decisiva, o que permitiu ao Grêmio avançar e conquistar o título da competição. O fato é lembrado até hoje por ter sido um dos momentos que marcaram o fim de um longo jejum de títulos do clube. Para André Lima, o episódio foi um exemplo de como o futebol pode ser imprevisível. Ele lembra que o Atlético, apesar de não ser um time badalado, estava bem treinado e que a vitória surpreendeu até a torcida do Grêmio. O jogador também destacou a importância do trabalho em equipe, afirmando que o gol de seu time foi resultado de uma infelicidade em uma defesa e que o resultado dependeu de fatores que não estavam sob o controle de ninguém. Pênalti perdido por Everton, então goleiro do Atlético, tornou-se um dos momentos mais comentados daquela campanha. André Lima, em entrevista, explicou que o goleiro não era um batedor de pênaltis, mas que o treinador autorizou a cobrança. Ele destacou que o Atlético treinou a cobrança de pênaltis com todos os jogadores, incluindo o Everton, mas que o resultado dependeu de um erro de cálculo. O ex-centroavante também ressaltou que o fato de o Everton ter perdido a cobrança não foi um ato de má-fé, mas sim um erro humano em um momento decisivo. O episódio gerou uma discussão sobre a responsabilidade dos jogadores em situações de pressão e o fato de que até os ídolos podem cometer erros. O Everton, que posteriormente se transferiu para o Grêmio, falou sobre o assunto em sua coletiva de apresentação no clube. Ele confessou que não imaginava que o pênalti perdido em 2016 fosse o marco da sua carreira, mas reconheceu que o resultado foi fruto da vontade de Deus. Para ele, o fato de ter sido um dos protagonistas de um momento tão importante no histórico do Grêmio foi uma experiência única, e ele espera construir uma história nova com a camisa do tricolor. O episódio de 2016 não apenas marcou a trajetória do Grêmio, mas também destacou a importância de momentos decisivos no futebol. A vitória do tricolor na Copa do Brasil foi um marco que ajudou a reacender a paixão dos torcedores e a reforçar a identidade do clube. Para os fãs do Grêmio, o fato de terem passado por uma situação tão crítica e terem conseguido superar a adversidade é um exemplo de resiliência. O caso também serve como lembrete de que o futebol é um esporte imprevisível, onde até os erros podem se transformar em conquistas. A história de André Lima e o Everton mostra como o esporte pode unir pessoas, mesmo em situações que parecem ser adversárias. Para os torcedores, o episódio é um lembrete de que o futebol é uma mistura de sorte, trabalho e emoção e que cada momento pode ter um impacto duradouro. Ainda assim, o fato de que o Everton, hoje goleiro do Grêmio, tenha vivido essa experiência como parte de sua carreira é um exemplo de como o futebol pode ser um ciclo de aprendizado e superação. Comente sua opinião, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar as próximas notícias.